Olá! Continuaremos estudando a nossa saga do importante retorno dos judeus à sua terra, lembrando que esse é um dos períodos mais importantes do Antigo Testamento, inicialmente com Zorobabel, e agora nós vamos ver um pouco o personagem Esdras. Me acompanhe em uma viagem até o século V a.C. Aqui estamos no século V a.C. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós estudaremos o personagem Esdras. Lembrando que se você é novato aqui no canal e você quer conhecer um pouco mais sobre o Antigo Testamento, eu deixei aqui na descrição do vídeo um playlist com 3 vídeos falando resumidamente sobre um bom período do Antigo Testamento, de Abraão até o final da história. Se você já é nosso visitante frequente, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Nessas últimas aulas, em especial na aula passada e nas próximas 2, nós estaremos falando sobre um trecho muito importante, talvez um dos mais importantes do Antigo Testamento, historicamente falando, que é o retorno dos judeus à sua terra. Lembrando que eles haviam sido levados ao cativeiro pela Babilônia, em seguida continuaram em cativeiro pelo Império Medo-Persa, e agora eles estão no processo de retorno. Na aula passada nós vimos o retorno liderado por Zorobabel, e agora uma segunda leva, aproximadamente 80 anos depois desse primeiro, é o retorno orientado por Esdras, que é o personagem dessa nova história. É um material da editora Cristã Evangélica, chamado História de Israel, do Reino Dividido ao Exílio. Não é um material mandatório, tá? Você pode acompanhá-lo sem o material, mas se você tiver, é uma recomendação interessante como guia didático para você. Na nossa lição de número 15, a volta, parte 2. Esdras. A nossa lição está dividida em 4 partes. Parte 1, por que Esdras foi escolhido? Parte 2, ordem do imperador. Parte 3, a viagem para Jerusalém. E parte 4, o ministério de Esdras em Jerusalém. Parte 1, por que Esdras foi escolhido? Na verdade, antes de falar especificamente de Esdras, vale a pena refletirmos um pouco na questão. Por que algumas pessoas são escolhidas? Como é que funciona esse critério? Isso é tema de discussões teológicas há muitos séculos já, se uma pessoa é predestinada, se ela escolhe o seu próprio caminho. Então, não é o objetivo dessa aula entrar em questões mais avançadas teologicamente. O fato é que Deus, de fato, é o Senhor da história e Deus escolhe algumas pessoas para alguns propósitos específicos, sejam elas capacitadas ou não. É muito comum nós ouvirmos a expressão Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não é totalmente errado, mas ao mesmo tempo não é uma verdade absoluta. Há momentos onde Deus escolhe pessoas capacitadas em determinadas funções, há momentos onde Deus capacita outras pessoas, e talvez qualquer tentativa de limitar essa ação de Deus seja colocar Deus dentro de uma caixinha, onde ele tem que agir de determinada forma, uma sistematização do Deus eterno. Então, eu particularmente creio muito na liberdade da ação de Deus, da ação do Espírito Santo, e a grande verdade é que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. O fato é que nós devemos estar sempre preparados, buscando a palavra de Deus, e Deus pode nos usar e tem nos usado a qualquer momento, em qualquer época, e eu acredito que Deus continua nos usando até os dias de hoje. Partindo dessa premissa, então, algumas características que chamam a atenção na personalidade de Esdras. A nossa lição, ela dá 4 pontos aqui a respeito da escolha de Esdras. A primeira é: tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, conforme o texto de Esdras 7:10. Isso era algo importantíssimo para um sacerdote, para alguém que era o líder espiritual de uma nação, que se essa pessoa realmente não se comportasse ou não seguisse as leis do Senhor, de fato não teria muita validade essa pessoa ser usada para liderar o seu povo. Então era uma característica bastante importante a respeito de Esdras. Um outro ponto que a autora da lição coloca também, ponto 2 dessa primeira parte: estava no seu coração ensinar em Israel os estatutos e as ordenanças da lei de Deus. Ou seja, não basta apenas conhecer a lei, não basta apenas conhecer tudo aquilo que é ensinado, mas também, um ponto muito importante daquele que é conhecedor da palavra, é ensinar essa palavra. De nada adianta eu absorver informações, eu frequentar uma universidade, absorver, me tornar um cabeção intelectual, mas eu não ter essa capacidade de comunicar aquilo que eu aprendi para influenciar positivamente outras pessoas. Isso serve basicamente para qualquer área da nossa vida também. Terceiro ponto aqui dessa primeira parte: sabia manejar bem a lei de Moisés. Bom, então era alguém que realmente conhecia
a lei de Moisés, e lembrando que era o grande estatuto daquele tempo. Então era alguém que tinha essa facilidade para manejar bem o conhecimento, manejar bem a lei de Moisés, que muito importante era para a construção da nação de Israel. Um quarto ponto que a autora acrescenta aqui: a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. É uma frase interessante que ocorre 7 vezes no livro de Esdras. A mão do Senhor estava sobre ele. É uma maneira, do autor expressar o quanto aquilo que ele fazia era abençoado. Bom, então para encerrar essa primeira parte, nós entendemos que de fato Esdras foi um personagem muito importante aqui no contexto bíblico. Ele foi escolhido e ele tinha alguns pontos muito importantes, dentre os quais o conhecimento da palavra, sabia manejar, essa disposição para ensinar. Então conhecemos aqui um pouquinho desse personagem Esdras. História de Israel para hoje. Hoje, as mesmas qualificações são essenciais em quem ensina a palavra de Deus. Tais pessoas têm que ser hábeis na palavra e praticantes dela. Têm que sentir no coração a chamada de Deus para isso e estar conscientes de que a boa mão do seu Deus está sobre elas para cumprirem essa obra. Parte 2. Ordem do Imperador. Vimos na lição passada que Zorobabel havia retornado pelo decreto do imperador Ciro, que deu autorização para que ele voltasse e reconstruísse o templo. Passados então da aula passada para cá, cerca de 80 anos, agora o imperador Artaxerxes ele emitiu um novo decreto para que Esdras pudesse retornar. Esse decreto ele incluía várias ordenanças, várias ofertas que deveriam ser levantadas, alguns impostos, inclusive, adicionados aqui, até a própria isenção dos impostos daqueles que estavam trabalhando na reconstrução ali da cidade, do templo. Então era um decreto interessante. Uma curiosidade a respeito dessa carta é que no texto original, que nós lemos no Antigo Testamento, essa carta registrada do rei Artaxerxes aqui por Esdras, ela está no aramaico original, o aramaico imperial, o que sugere, muito provavelmente, que Esdras tenha registrado uma cópia exata da carta que foi escrita, até porque o aramaico imperial, por assim dizer, era a língua oficial do Império Medo-Persa. Portanto, mais uma vez, nós podemos concluir aqui com essa carta de que Deus ele é o Deus de todas as nações, ele é um Deus que coordena, é o Deus que movimenta, ele é um Deus que está por trás também do Império Medo-Persa, no sentido de que também é um Deus que manipula toda a história para que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Parte 3. A viagem para Jerusalém. Lembrando que quando a gente fala de viajar nos dias de hoje, as coisas são muito mais fáceis, muito mais simples. Hoje eu tenho o meu carro, você tem o seu meio de transporte, por mais simples, por mais barato que seja, te leva com muito mais velocidade do que você simplesmente caminhar. A gente está falando aqui de distância que são medidas em caminhadas, em dias de caminhada. Então esse trajeto todo, a gente vai ver no decorrer da história aqui, que demorou meses, foram meses de caminhada, meses de perigo, lembrando que não haviam nações muito bem definidas, haviam povos que eram meio rebeldes no meio do caminho, então foi uma viagem realmente complicada. Esse grupo que estava indo junto com Esdras era um grupo bem menor do que o primeiro grupo de 80 anos atrás com Zorobabel, porém ainda assim era um grupo importante para essa etapa de reconstrução. Esse grupo, segundo o texto bíblico de Esdras, ele ficou acampado durante 3 dias num canal conhecido como canal de Ahava. E nesse local, Esdras chegou a uma conclusão importante. Na verdade, ele descobriu algo que estava faltando. Naquele grupo não havia levitas. Quem eram os levitas? Eu já expliquei isso em algumas aulas, mas só para resumir. Levitas eram povos, ou melhor, os levitas eram descendentes da tribo de Levi. Essa tribo de Levi era uma tribo que foi designada com um propósito muito especial, de ser aqueles que cuidavam dos serviços religiosos no templo, aqueles que zelavam pelo templo, aqueles que pregavam a palavra, que ensinavam. Então era um grupo muito importante. Se a ideia dessa segunda reconstrução era principalmente fazer uma reconstrução espiritual, dar, claro, uma nova reforma de templo ali, mas era principalmente reconstruir o culto, reconstruir e ensinar a palavra de Deus, então os levitas eram realmente essenciais naquele momento. Então Esdras pediu para que fossem enviados alguns homens até o santuário de Casífia para que pudessem trazer levitas e pessoas preparadas para esse serviço. O pedido dele foi atendido e eles receberam um bom número de pessoas para acompanhá-los nesse restante de viagem. Um outro passo importante que foi dado durante essa caminhada foi convocado um jejum durante um período. O jejum, diferente do que a gente talvez tenha essa ideia hoje, que é simplesmente você ficar sem comer, na verdade o jejum tinha um propósito espiritual muito importante, que é você se privar dessa alimentação para algum propósito específico, você se consagrar, etc.
Então há algumas recomendações no Novo Testamento a respeito da prática do jejum. Então o jejum não é algo que deve ser feito para mostrar para as pessoas que você está sofrendo, que você tem fome, mas são alguns propósitos muito específicos que nós podemos trabalhar em alguma outra lição. E apesar de ser um povo que estava caminhando ali, eles pararam por um tempo para fazer esse jejum importante de reconciliação, um jejum de renovação, de aliança e de preparação para aquele serviço espiritual que estaria por vir. Foi levantada e calculada também uma grande oferta. Ele colocou 12 ali de alguns sacerdotes para ser os responsáveis pelas ofertas e tudo foi entregue devidamente registrado. E finalmente, depois de 4 meses de caminhada, então imagina só você andando durante 4 meses, claro que tinham as paradas, tinham os pit stops da vida aí, mas era uma grande caminhada. Então após 4 meses eles chegaram até a cidade e finalmente conseguiram restabelecer essa questão do culto a Deus. Eles ofereceram sacrifícios de acordo com a lei de Moisés e foi um ambiente ali de muita felicidade por todo esse processo de restauração, principalmente restauração espiritual do povo de Deus ali presente para cultuar mais uma vez o nome de Deus. História de Israel para hoje. Vejamos o grande cuidado na administração financeira da obra da casa de Deus. Estamos tendo esse mesmo cuidado com as contas da igreja? Esdras alertou os sacerdotes: tanto vocês como esses utensílios estão consagrados ao Senhor. As ofertas dadas na igreja são do Senhor e aqueles que as administram têm que ser dele também. Quarta e última parte, o ministério de Esdras em Jerusalém. Esdras, ao assumir essa liderança espiritual do povo, ele se deparou com um problema bastante complicado ali no meio da nação daqueles que já viviam ali, que eram os chamados casamentos mistos. Esse é um tema bastante polêmico que eu quero tomar o cuidado aqui de deixar muito bem explicado, porque é um texto que se você simplesmente pegar e jogar para a nossa realidade, ele vai gerar muitos problemas. As coisas são diferentes hoje em dia, tá? Mas lembramos que naquela época, um dos grandes problemas espirituais de Israel era a questão da idolatria, o culto, o sacrifício a outros deuses, o sacrifício, inclusive sacrifícios humanos. Então essa mistura de crenças era extremamente prejudicial. Por isso que era proibido o casamento misto, por conta de toda essa dificuldade que os deuses pagãos trariam para dentro do contexto de Israel. Eu não posso pegar esse texto para os dias de hoje, por exemplo, e falar, aqueles que são casados com pessoas de religiões diferentes têm que se separar. Pelo amor de Deus, não façam isso. Se você está casado, você homem, você mulher, casado ali com sua esposa, com seu marido, de diferentes religiões, não use esse texto como base para se separar, pelo amor de Deus. Tá? Mantenha o seu casamento, seja fiel. Claro, a gente sabe que é mais difícil se você se casa com uma pessoa de uma religião diferente, as coisas são um pouco mais complicadas, a questão da criação, a questão dos costumes, ok? Porém, o recomendável para você que está solteiro, buscando uma esposa, buscando alguém para levar a sua vida junto, o ideal, seria, digamos assim, o ótimo é que você busque uma pessoa de mesma fé que você. Não estou querendo falar aqui que eu estou proibido de casar com uma pessoa de outra religião, não. Mas é recomendável que você não case. É recomendável que você procure uma pessoa que tem uma fé parecida com a sua. Mas agora eu já casei. E agora? Vou ter que separar? Não, de forma alguma. Se você já casou, se você já é casado, seja feliz no seu casamento, ore, busque a orientação de Deus, para que você tenha um casamento de acordo com a vontade de Deus. Lembrando que o mais importante disso tudo é a fidelidade para com Deus e a fidelidade para com o seu parceiro ou com a sua parceira, seja como for que seja o seu casamento. Então, leve o seu casamento muito a sério, mesmo que o seu cônjuge não parte da mesma fé que você, mas com certeza o respeito ele é universal, ele independe de religião, ele independe de crença. Então, desde que um respeite o outro, que seja um casamento feliz e abençoado por Deus. Esse é o meu desejo, ok? Mas esse era um problema bastante complicado aqui que Esdras tinha que resolver. Então, por isso que algumas decisões que ele tomou acabaram sendo um pouco mais drásticas nesse ponto aqui. Então, Esdras convocou uma grande reunião de oração, eles oraram, eles falaram com Deus e reafirmaram o seu compromisso, de todos esses problemas que passaram, e o povo se comprometeu a ter uma vida de oração, uma vida de acordo com a lei de Moisés mais adequada para aquela época. História de Israel para hoje. A fé e a fidelidade dos pais influem grandemente na vida dos filhos. Quando um cristão casar, tem que ser no Senhor, senão o próprio casamento enfraquece a vida espiritual do casal, e os filhos não serão criados na instrução e no conselho do Senhor. Pois bem, as informações aqui do século V a.C. terminam por aqui. Nós terminamos a história de Esdras
E eu gostaria que você me acompanhasse de volta lá para o século XXI para a gente trazer algumas conclusões importantes dessa história. Vamos lá? Muito bem, cá estamos aqui ao século XXI outra vez para trazermos algumas conclusões importantes. Então vimos a importância de Esdras, né, na vida do seu povo, ou como ele foi um importante líder espiritual que conduziu a sua nação e principalmente foi uma pessoa fiel à palavra de Deus, não só conhecedor, como também alguém que gosta de passar essa informação. O que nós podemos concluir disso para as nossas vidas é que nós sigamos em estudar, em conhecer a palavra de Deus e, acima de tudo, que além de conhecer, que nós possamos também ensinar e nós possamos passar o nosso conhecimento para as outras pessoas para que possamos abençoar cada vez mais vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa aquele seu joinha pra gente. Compartilhe esse vídeo, compartilhe os links, né, dos nossos estudos, do nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Desejo a você e toda a sua família uma excelente e abençoada semana. Que Deus o abençoe ricamente.